Cidade FM, no combate ao coronavírus. O jornalismo da Cidade FM inicia agora mais uma cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. Você ouve agora os principais assuntos que podem impactar nesta terça-feira. Comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo. Além de ouvir no rádio, você pode também nos assistir através da nossa live no Facebook. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Tu, com som e imagem para você acompanhar. Aproveite para curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens, as nossas publicações. E a gente começa falando de Itu, que subiu para 3 o número de casos confirmados na cidade. Também houve aumento na quantidade de mortes suspeitas. Agora já são quantas, Luciano? Pois é, subiu aí ontem para 3, né? Mais um caso confirmado na cidade de Itu. Agora 3 casos de Covid-19. Itu tem ainda 16 casos que foram descartados com resultados negativos dos exames. 56 casos aí aguardando o resultado, sendo 3 casos suspeitos em internação clínica e 6 em UTI. Aumentou também o número de mortes suspeitas, Thiago. Até o último boletim a gente havia recebido na sexta-feira, eram 7 casos suspeitos. Agora são 8 óbitos por suspeita de Covid-19, aguardando o resultado de exame e nenhum óbito confirmado. Itu também contabiliza 64 altas de pacientes que estavam em isolamento domiciliar. Tá, eu também recebi esse comunicado, aliás, esse boletim, né, essa atualização da Prefeitura, mas uma pergunta que eu gostaria até de fazer. Por que a Prefeitura de Itu divulga para a imprensa apenas o número de casos, mas não dá detalhes aí da idade da pessoa, o sexo e o estado de saúde dela? Outras prefeituras da região estão divulgando, né, normalmente, né, e a população também tem curiosidade de saber. A gente fica aí, deixa o espaço aberto também para a Prefeitura se posicionar sobre isso, até porque é importante, as pessoas querem saber não dar o nome, mas sim a idade, o estado de saúde dela, até com relação aí à morte suspeita, né? Quando ocorreu esse óbito e tudo mais, até para que a gente possa passar essa informação completa para quem está ouvindo a gente, né, Luciano? Até alguns boletins foi divulgado dessa maneira, né? Sim. Foi dado ali uma mulher, os dois primeiros né? casos, Sim. né? Aí agora depois, até o próprio boletim, fim de semana, a gente não tem informação nenhuma, né? Então, até as próprias informações para conseguir é muito difícil. Enfim, a gente segue aguardando aí um posicionamento e que com certeza melhorem as formas de divulgar aí os números do coronavírus na cidade de Itu, até porque as pessoas querem saber realmente. É questão da transparência, né? Daí acaba gerando margem para dúvida, né? Para que as pessoas, poxa, mas são 3, enfim, são quantos afinal? A gente quer saber quem é a pessoa, qual a idade, o estado de saúde dela, já se recuperou, ainda não, enfim. Passa pra gente, para que a gente possa transmitir aqui através do rádio. O ouvinte quer saber e tem a necessidade e importância de ter esses detalhes, essas informações. Bom, em Sorocaba já são 25 casos confirmados de coronavírus. Ontem, a Prefeitura divulgou mais um. Exatamente, Thiago. A Prefeitura de Sorocaba registrou mais 2 casos. Dois casos confirmados de coronavírus ontem. Com isso, já são 25 confirmados na cidade. Desse total, 5 estão internados, sendo 4 em UTI e 17 já se encontram recuperados. Bacana, são 17 casos recuperados em Sorocaba. Além disso, 3 mortes foram registradas por conta da doença na cidade de Sorocaba. Os casos suspeitos também aumentaram ontem. A cidade passou de 330 para 336 pessoas que aguardam resultados. Entre todos os suspeitos, 40 estão internados em hospitais da cidade, sendo 12 em UTI. Os óbitos em investigação subiram para 16, já que mais 2 mortes suspeitas foram registradas. Já o número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 62, Thiago. Tá, Salto tem a segunda pessoa com coronavírus. Tem informação de quem seja, o estado de saúde dela, Luciano? Então, segundo o boletim divulgado ontem, em Salto são 68 os casos suspeitos de Covid-19. Do total de casos notificados, 55 foram registrados na cidade e outros 13 são de pessoas que moram em outras cidades. Há 2 casos de Covid-19 confirmados em Salto. O primeiro, a gente já falou aqui, uma mulher de 38 anos que trabalha em um hospital em São Paulo, embora não tenha retornado para Salto após o diagnóstico, o caso entra para o município devido ao seu endereço de residência ser na cidade. O segundo, Thiago, que foi divulgado ontem, uma criança de 9 meses que foi atendida pela Unimed Salto
e aguardava a confirmação diagnóstica. O exame foi liberado ontem. A criança está bem, não foi necessária a internação. A criança permanece com cuidados no isolamento domiciliar, portanto, uma criança de 9 meses de idade. O segundo caso de coronavírus na cidade de Salto. Covid-19, né? A doença causada pelo coronavírus. 2 óbitos por suspeita de Covid-19, sendo um paciente com residência em Itu e outro com residência em Salto. Mudou, né? Eram 2 de Itu, né? Exato. Agora um Itu, outro de Salto, portanto estão aguardando aí resultados também, Thiago. Informações um pouco desencontradas, né? Enfim, aos poucos a gente vai esclarecendo toda essa questão, né? Para que as pessoas possam, né, de fato, Itu, Salto, enfim. Com relação ao que chama a atenção é essa criança, né, 9 meses de idade, aí já com a Covid-19. Mas importante que tá em casa, né, isolamento. Está em casa. Isso prova que... Contrariando todas as... Então, já saiu um estudo, né, que o vírus ele já se modificou principalmente no Sudeste. Então, já temos casos de pessoas mais jovens, mais novas, contraindo o vírus em outros estados do Brasil, mas estudos apontam que o vírus já se modificou principalmente na região Sudeste, aqui na região principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde acontecem a maior quantidade de casos, né? Onde o vírus se espalha com maior rapidez. Então, crianças estão contraindo o vírus. Isso mostra que você deve respeitar a quarentena e ficar em casa, que você assim vai evitar de prejudicar a si próprio e, claro, a sua família. Principalmente você que tem idoso, tem criança em casa. Muitas crianças podem nem sentir, né, os sintomas da doença, como vem sendo explicados aí pela ciência, pelos cientistas, pelos médicos. Mas eles são canais de transmissão, né, Tiago? Principalmente muitas crianças que têm os avós em casa, abraça o avô, de repente a criança não sente, mas aí passa para o avô ou para a avó, e onde pode haver a complicação pela doença. Muito bem. Em Porto Feliz parece que a propagação do vírus está controlada, né, Luciano? Estacionou o número de casos confirmados e suspeitos por lá? Exatamente, Thiago. O Porto Feliz vem adotando algumas medidas mais duras, né, em relação às outras cidades da região, e isso vem surtindo efeito, né? Tem aquela barreira sanitária, a gente já falou aqui várias vezes. Agora, quem passar sem máscara na barreira sanitária e não for placa da cidade de Porto Feliz, não entra na cidade. Então já foi barrado ali, por exemplo, várias pessoas que chegaram com sintomas e, obviamente, foram instruídas a voltar para casa, né? Ou procurar a UBS mais próxima, enfim. E no sábado a Prefeitura de Porto Feliz iniciou a distribuição de máscaras gratuitas, máscaras de pano, máscaras descartáveis, enfim. Vários empresários da cidade, confecções, ajudaram a Prefeitura nessa empreitada. E a Prefeitura distribuiu mais de 10 mil máscaras para a população no centro da cidade e algumas localidades, isso no sábado, para tentar evitar aí a propagação do coronavírus. Com isso, segundo o último boletim, a Prefeitura segue a Porto Feliz segue com 2 casos confirmados de coronavírus e 22 casos suspeitos. Além disso, tem uma pessoa internada na UTI com suspeita de estar infectada e outra internação clínica. Essa da UTI a gente falou ontem, né? Foi uma pessoa que teve a complicação no sábado. Tá. Em Indaiatuba, já são 6 pessoas com a Covid-19. Ontem, inclusive, foi confirmado mais um caso, né? Tem informação do estado de saúde dessa pessoa, enfim, mais detalhes? É uma mulher, 40 anos, moradora da cidade de Indaiatuba, começou a apresentar os sintomas no dia 31 de março, passou em atendimento médico no dia 2 deste mês, numa unidade particular, onde permaneceu internada por um dia, depois foi liberada para isolamento residencial de 15 dias. A paciente fez uma viagem para a Itália no mês de fevereiro. O marido da paciente está internado também em um hospital particular de São Paulo com sintomas respiratórios, mas até o momento o Departamento Epidemiológico de Indaiatuba não recebeu o resultado do exame do marido. Toda a família está em isolamento e monitoramento aí pela Secretaria de Saúde de Indaiatuba. O Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o AOC, recebeu testes rápidos e examinou 5 pacientes em ventilação mecânica, Thiago. Desses, 3 tiveram a confirmação da sorologia positiva. Mesmo assim, o município vai aguardar o resultado oficial do Instituto Adolfo Lutz.
O segundo boletim epidemiológico divulgado ontem, Indaiatuba tem 150 notificados, agora com 3 casos confirmados e mais 3 confirmados pelo teste rápido, né? Sim. Aí a prefeitura aguarda a confirmação pelo Adolfo Lutz. A cidade tem 31 casos descartados e 116 aguardando o resultado. 2 casos suspeitos estão em internação clínica e 5 em UTI. Indaiatuba tem 4 óbitos com suspeitas para Covid-19, 3 óbitos descartados para suspeitas, nenhum óbito foi confirmado ainda na cidade de Indaiatuba. Entendi. Então, desses 6 casos que nós divulgamos, 3 estão confirmados através de exames mais detalhados. Sim. E outros 3 através dos exames rápidos. Exatamente. Né? Inclusive, o caso dessa mulher de 40 anos que teve a confirmação ontem, ela teve o resultado através de um hospital particular, né? Foi através do hospital particular também, assim como o marido que está internado também aguardando o resultado do exame. Entendi. Bom, já são quase 40 casos confirmados em Jundiaí. Quanto maior a cidade, maior o número de habitantes, aumentam também os casos, né, Luciano? Exatamente, maior as cidades no entorno, né, que participam ativamente da economia, do dia a dia, da movimentação na cidade de Jundiaí. A prefeitura informou ontem que a cidade registra 39 casos positivos de coronavírus. O município tem uma morte confirmada, Thiago. São 118 casos suspeitos até agora, sendo que 62 pessoas estão internadas entre hospitais públicos e privados com diagnóstico prévio da síndrome respiratória aguda grave. Ainda de acordo com a prefeitura, há 16 mortes que estão sendo investigadas por Covid-19. Até ontem eram 25 casos confirmados e uma morte confirmada. Jundiaí tinha ontem 164 casos suspeitos e 14 mortes suspeitas, Thiago. Tá aí outras cidades da região, mais um balanço? Foi divulgado aí algum boletim? Temos Votorantim, confirmou o segundo caso de coronavírus no município. A paciente, uma mulher de 50 anos, faz parte do grupo de risco e foi diagnosticada em outra cidade, não foi informado. Segundo a Secretaria de Saúde, nos 2 casos confirmados, os pacientes já estão recuperados. Também foi divulgada a 5ª morte suspeita pelo coronavírus. A paciente, uma mulher de 57 anos que tinha comorbidades, estava internada no hospital particular da cidade desde o dia 25 de março e morreu na tarde de domingo. Até o momento, Votorantim tem 28 casos suspeitos sob investigação e Cabreúva segue com 17 casos suspeitos. Tá, vamos traçar um balanço também do Brasil a nível nacional. O estado de São Paulo ainda segue aí liderando esse ranking negativo, né, de casos confirmados de Covid-19, Luciano? Infelizmente, Thiago, o Brasil chegou a 553 mortes por Covid-19, segundo a atualização divulgada pelo Ministério da Saúde ontem. O número representa um aumento de 13% em relação à segunda-feira, né? O boletim de domingo, quando foram registrados 486 óbitos. Segundo o boletim de atualização do coronavírus no Brasil, já são 12.056 casos confirmados e 533 mortes. Como você disse, São Paulo segue como o estado com o maior número de casos, com o maior número de mortes. Ontem o estado divulgou que chegou a 304 mortes por coronavírus, são 29 mortes a mais que o registrado no boletim divulgado no domingo, que apresenta um aumento de 10% em 24 horas apenas. Os casos confirmados da doença no estado chegaram a 4.866 pessoas infectadas, 246 a mais que a registrada no domingo, quando os infectados eram 4.620, um aumento de 5%. Do total de mortes, 174 são homens e 130 mulheres. Os óbitos continuam se concentrando em pessoas com 60 anos ou mais, somando 262 pessoas. Segundo a Secretaria Estadual, Thiago, agora com registros em 107 cidades, a doença chegou a todas as regiões administrativas do estado de São Paulo. Muitos casos, enfim, situação preocupante. Bom, estamos ao vivo também, além do rádio, no Facebook com nossa live. Acesse lá, facebook.com/Rádio Cidade de Itu, para você assistir. Tem som e imagem, você pode compartilhar, curtir, comentar aqui todas as repercussões, os casos, enfim, tudo aquilo que a gente tem
citado. Inclusive muita gente participando, né, Luciano? Bastante gente, o Vitor Batista por aqui desejando bom dia, Isabel Cristina também desejando bom dia, Eliana Moreira, bom dia a todos, um lindo dia para nós, a Edneia Almeida Correia também desejando bom dia, Gisele Silva, bom dia amigos, gostaria de saber se o nosso prefeito pretende tomar providências mais rígidas com quem estiver de brincadeira com a quarentena. Ele também pretende reforçar a fiscalização para tentar, de uma vez por todas, colocar o povo para dentro de casa. Já a gente fala sobre isso, né? Já vamos falar sobre isso também, viu? A Maria do Carmo Gilger, bom dia, Porto Feliz, São Paulo. Grande abraço, pessoal de Porto Feliz acompanhando a gente. Lá na Farmácia Central, pessoal por lá também, a Viviane, o Hermes, o Edgar, a Renata, obrigado pela audiência, a Jaqueline e todo o pessoal por lá trabalhando na Farmácia Central, acompanhando aqui as principais notícias no começo da sua manhã. O Alexandre Capelato e a Viviane Capelato, bom dia Tiago, bom dia Luciano, bom dia para vocês também aí, obrigado pela audiência, Josué Bastos, o Igor Oliveira, a Jéssica Oliveira, Maria Gil, também desejando bom dia, Gracinete Santos, teve um caso em Cabreúva ontem, pois não recebemos essa informação ainda, vamos apurar. Vamos checar. Vamos checar e tentar, se não conseguirmos hoje, amanhã a gente traz para você aqui. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h23, hora de informação e prestação de serviço aqui na Cidade FM. Seguimos com essa cobertura especial, atualizando os casos confirmados e suspeitos na cidade, todas as informações que podem impactar o seu dia ao longo, nesta terça-feira. Seguimos também ao vivo com a nossa live no Facebook, muita gente interagindo por lá, né, Luciano? Exatamente, só para responder aqui a Gracinete Santos, inclusive o perfil dela diz que ela trabalha na prefeitura de Cabreúva, né? Dizendo que teve um caso em Cabreúva, então ela está contrariando aqui a informação oficial divulgada pela prefeitura, a gente traz aqui. Fomos buscar a informação do boletim divulgado ontem pela Prefeitura de Cabreúva, aí o prefeito Henrique Martim sempre bate, né, na luta contra as fake news, né? Então, inicia-se mantendo a transparência e combate às fake news. A Prefeitura de Cabreúva informa que recebeu mais 2 novas notificações de profissionais da saúde com sintoma de síndrome gripal e testagem para coronavírus. Dessa forma, a cidade tem agora 22 notificações, sendo 5 casos negativos e 17 aguardando o resultado. Então, Cabreúva não tem caso confirmado. Né? Não tem caso confirmado. Tá? São os casos suspeitos. Então não é caso confirmado, tá? Só para responder aqui a Gracinete Santos, que está acompanhando a gente aqui. A Rosilene Azevedo também. Sônia Silveira tá por aqui. Bom dia, pessoal do Potiguara. Grande abraço, pessoal do Potiguara, né, Tiago? Grande audiência lá fazendo eco à Cidade FM. A Cris Silva Gomes também, bom dia para todos. Luciana Rodrigues Cardoso, bom dia. Luciana Roseli e Dougliane, a todo vapor no trabalho. Bom trabalho para vocês aí, viu? Obrigado pela audiência. A Vilma Souza tá perguntando, vocês sabem informar como ficou a situação do pagamento auxílio emergencial para quem está na fila do INSS aguardando auxílio doença? A partir de hoje. A partir de hoje teremos informações, né? Ninguém mais fala sobre essa questão. Antes anteciparam um salário mínimo até a análise, mas agora já não se fala sobre a situação. Tem que aguardar, né, a informação oficial do Ministério, né? O que se sabe é que o governo deve divulgar hoje o aplicativo da qual as pessoas vão poder se cadastrar para receber essa quantia, né, esse auxílio. Então hoje teremos mais informações, o governo federal deve divulgar aí detalhes e com certeza assim que tivermos atualização sobre o assunto, traremos aqui na Cidade FM. Exatamente, ontem até teve uma instabilidade no sistema todo da Caixa. Isso. Alexander Virgílio, bom dia para todos, meus amigos. O Luiz Ugolino, bom dia, Tiagão. Luiz Ugolino, grande abraço. O Alexander tá falando aqui que ontem Cidade Nova estava cheio de gente nas lotéricas. Pois é, né? Infelizmente a cidade toda, né? A gente comentou aqui ontem que parecia um dia comum, né? Logo na manhã, 6h30 da manhã, as ruas lotadas, né? A Carol Reis, bom dia, do Jardim Aeroporto, bom dia, Carol, obrigado pela audiência. Águida Vieira, Denise Alves, bom dia, Salto, enfim, toda a região ligada aqui na cidade, Thiago. Elisene Jesus, bacana. Vamos lá pra gente terminar. O Vinícius Moraes, quem não der tempo agora a gente manda daqui a pouco, viu? O Atílio Pinto também, bom dia, amigos, morei aí em Itu, agora moro em São Carlos, mas acompanho vocês, obrigado, continua com a gente. Gisele Silva aguardando a resposta, amigos. A Val Martins, bom dia, de Itupeva, Itupeva também acompanhando a gente aqui, bom dia, Val, obrigado
Alvarino Percum e a Fabiana Rocha. Bom dia para todo mundo aí que está acompanhando a nossa live. 8h27, vamos lá. Governador João Dória estendeu a quarentena por mais 15 dias no estado de São Paulo. A ação passa a valer a partir de amanhã. Agora, quem não cumprir a determinação pode ser preso, Luciano? Exatamente. Teve muita gente que não acreditou ontem, quando a gente falou. Trouxemos a informação de que... o que já era esperado. Já era esperado, a probabilidade era enorme. Vamos colocar assim, 99%, né? Já que o governador vem seguindo as orientações da OMS e da ciência para se basear aí, basear justamente esse enfrentamento do coronavírus. Portanto, ampliou a quarentena no estado a partir de amanhã até o dia 22. A medida segue sem flexibilizações, Tiago. Foi tomada para conter o avanço do coronavírus no estado. Antes do anúncio da ampliação da quarentena, o secretário estadual de saúde, José Henrique German, e o coordenador de testes de coronavírus, Dimas Tadeu Covas, afirmaram que sem a adoção de medidas de isolamento social, com a suspensão de aulas, né, a recomendação de que a população fique em casa, o cenário previsto seria de cerca de 5.000 mortes no estado até segunda-feira que vem. Daqui a pouco, se der tempo, vamos falar disso ainda hoje. O Dória também voltou a fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro sobre a postura do presidente com a relação ao enfrentamento da doença. A coletiva da imprensa de ontem teve ainda a presença do infectologista Davi Wip, que retornou já, viu? Legal. Dos 14 dias de isolamento, Sim. depois de ter testado, né, positivo para o coronavírus. Ele voltou com ânimo total, reassumiu a coordenação do Centro de Contingência do Coronavírus. Durante a coletiva, ele fez, inclusive, um depoimento sobre o enfrentamento da doença, muito emocionado ali. Sim. E a determinação da sequência da quarentena será como a anterior, com o fechamento do comércio e mantendo apenas os serviços essenciais, como nas áreas de saúde e segurança. E assim as prefeituras municipais, também a de Itu, já estendeu a quarentena, seguindo o que diz o estado. E como você disse, o governador disse ontem, Thiago, que as pessoas que desrespeitarem a quarentena e fizerem aglomerações nas ruas do estado serão advertidas e orientadas, mas que, se insistirem, poderão ser presas pela Polícia Militar. Isso mesmo. De acordo com o João Dória, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está autorizada a agir para evitar aglomerações nas ruas, primeiro com advertência e orientação, depois com medidas coercitivas, que até com penas previstas em lei, inclusive com prisão. Tiago. Tá, muito bem. Então tá aí, definido conforme foi dito anteriormente. Então vai a quarentena até 22 de abril em todo o estado de São Paulo. E quem descumprir pode ser preso. O governador também pediu um apoio da Polícia Militar e das guardas municipais com relação à fiscalização do comércio, né? Apenas serviços essenciais. Quem não for, quem descumprir a regra pode estar sofrendo algumas sanções aí, alguma pena com relação a tudo isso. Bom, vamos atualizar a situação também. Vamos correr aqui, o nosso tempo está estourado, né? O tempo urge. Um dos fatos interessantes para se falar agora, com relação à Câmara Municipal de Itu, que realiza hoje a primeira sessão remota. O trabalho dos vereadores vai ser à distância, né, Luciano? E como que vai funcionar? Exatamente a partir das 4 da tarde, a 9ª sessão ordinária de 2020, que será a primeira sessão legislativa remota de Itu. A transmissão acontece pelo YouTube, né? Um canal próprio da TV Câmara da cidade de Itu. Também está prevista a realização da 2ª sessão extraordinária de 2020, que acontece amanhã, né? Às 2 da tarde, para a votação de proposituras do Executivo em regime de urgência. Na manhã de ontem, Tiago, já houve aí um teste com a TV Câmara para os vereadores se familiarizarem com a transmissão, para que tudo saia conforme o esperado nessa 9ª sessão ordinária, que acontece logo mais às 4 da tarde. Tá, uma informação que deve impactar aí os estudantes é que as escolas particulares aqui de Itu vão antecipar as férias a partir da semana que vem, Luciano. Exatamente, a partir de segunda-feira, as escolas particulares, em uma ação conjunta, né, resolveram antecipar as férias escolares oficiais. As férias normalmente acontecem só em julho, vão ser antecipadas por 30 dias no Colégio Almeida Júnior, a partir de segunda-feira, e as outras escolas estarão em férias no período entre 13 e 27 de abril, durante 15 dias, com possibilidade de estender esse período por mais 15 dias, ou decidirem pelo retorno às aulas, tanto presencialmente quanto no sistema à distância. Entre as escolas que decidiram antecipar as férias estão o Colégio Ângulo Itu, o Ângulo Salto, Colégio Divino Salvador de Itu, Centro de Educação Infantil Eduque, o Colégio Sistema Etapa, Colégio Castelinho, Colégio Forte Castelo, Escola Vagalume, Colégio Lumen e Colégio Nova Geração. Tiago.
Tá. 8h32, estamos estourados no tempo, mas uma última informação, não menos importante. Após especulações, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, continua no cargo. O que aconteceu, Luciano? O presidente Bolsonaro desistiu da demissão dele? Pois é, desistiu, né? Segundo informações quentíssimas dos bastidores, o ministro da Saúde afirmou ontem em entrevista coletiva, após a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Palácio do Planalto, que permanecerá no cargo. Segundo informações de vários jornalistas, veículos de comunicações, inclusive deputados, senadores, Bolsonaro havia decidido demitir o ministro, mas voltou atrás depois da reação de ministros do governo, do próprio vice-presidente, dos presidentes do Senado, da Câmara e parlamentares. Tiago, inclusive, o ministro fez ali uma coletiva, o provável substituto do Mandetta seria Osmar Terra, ex-ministro, o mesmo que compartilhou uma notícia falsa dias atrás, dizendo que a Holanda conseguiu diminuir os casos de coronavírus mesmo sem o isolamento. Claro que isso é mentira, A Holanda adotou sim medidas de isolamento social, determinando o fechamento de parte de estabelecimentos, inclusive com multa para quem não cumprir ali o 1,5 metro de distância entre as pessoas. Durante a reunião do presidente com os ministros, houve inclusive panelaço em várias cidades do país contra a demissão do ministro Mandetta, inclusive posicionamento contra dos presidentes do Senado e da Câmara, com alguns integrantes do Congresso e da OAB dizendo que até o pedido de impeachment do presidente já estaria pronto. Então, portanto, o presidente voltou atrás, decidiu não demitir aí o ministro Luiz Henrique Mandetta, um momento crucial no enfrentamento do coronavírus. E está indo muito bem, Está tomando medidas necessárias, importantes. O que está acontecendo? Não só ele, quanto toda a equipe técnica, que é uma equipe bem técnica. E o que faltava seria alinhar o posicionamento, a fala do ministro e do presidente, porque o ministro falava uma coisa, o presidente ia lá e falava outra. Então, claro, naturalmente que se o ministro não está seguindo as ordens do presidente, claro que o tapete ia ser puxado. Mas não aconteceu, até porque seria um tiro no pé do presidente, do próprio presidente, e até mesmo trariam repercussões aí negativas. E ficou bem evidente aí meio que um ciúme, pela exposição do ministro Mandetta. Só que a área militar que cerca o presidente Jair Bolsonaro colocou panos quentes e o presidente ouve muito o vice, o Hamilton Mourão, e também o Heleno, que compõem ali, que estão mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, e o vice Hamilton Mourão bancou a permanência do Luiz Henrique Mandetta. Tiago. Muito bem, o papo tá bom, mas vamos encerrando mais uma cobertura especial. Antes, mandando os últimos alôs pro pessoal que está interagindo aí nas redes sociais, a nossa live no Facebook. É muita gente, um grande abraço a todo mundo aqui acompanhando a gente. O Edmilce Nascimento, bom dia, obrigado pelas informações, obrigado você pela audiência. O Igor Oliveira, bom dia, senhores, muito bom conteúdo de São Roque. Pessoal de São Roque também acompanhando aqui, bom dia, Tiago, manda um oi para o Vinícius, hoje é aniversário dele, um abraço, Vinícius, parabéns para você, viu, grande abraço. Thaís de Oliveira Leopoldino, Joãozinho também tá por aqui, Carol Reis, o Monteiro Lobato não aderiu, então o que recebemos foram essas escolas, vamos apurar e trazer informação amanhã. Carlos Fanas também, Gisele Silva, sabe me dizer se finalmente os caminhoneiros estão parando de fazer transporte? Não, isso não procede. A Sônia Aparecida, bom dia Sônia, grande abraço a todos, a gente volta amanhã às 8, Tiago, bom dia pra você. Valeu, Luciano, obrigado pela presença, amanhã tem mais cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus e a gente segue com o show da manhã ao vivo até às 11, já com muita música pra você.